Olá, está no ar o programa Novos Caminhos pelo AgroMais. Hoje eu vou conversar com o analista de mercado da Exalc Log, Rodrigo de Moraes Santos. Rodrigo, seja muito bem-vindo a este espaço. O que é a Exalc Log? É uma consultoria, um grupo de estudos que se formou dentro da Exalc, uma das principais escolas de agronomia do país? Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a participação aqui no Novos Caminhos do AgroMais. Obrigado, é um prazer estar participando aí do programa. Tá? Falando um pouquinho sobre a Exalc Log, né? A Exalc Log é um grupo de pesquisa que se situa dentro da Exalc, né? Que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é o campus da USP, aí, localizado na cidade de Piracicaba. Tá? E o Exalc Log ele desenvolve aí estudos na área da logística agroindustrial, então é um grupo de pesquisa aí. E também a gente desenvolve projetos aí, né, referentes aí à temática também da logística agroindustrial, prestando serviço aí para algumas organizações, tá? Isso nasceu há 20 anos de uma iniciativa de um professor da Exalc. Isso, exatamente. Foi pela iniciativa lá do professor Cacheta, né? Há um pouco mais de 20 anos aí, ele começou, juntamente com um aluno aí de iniciação científica, o acompanhamento de alguns preços de fretes aí. E com o passar do tempo, esse acompanhamento foi evoluindo aí e nasceu aí o Cifreca, né? O Cifreca, que é a abreviação aí para Sistema de Informações de Fretes de Cargas Agrícolas aí. Com o passar do tempo, né? Isso há um pouco mais de 20 anos aí, hoje o Cifreca vem crescendo, né? A gente acompanha aí o mercado de fretes no Brasil todo aí, dentre os principais produtos aí, grãos, então soja e milho, açúcar e fertilizantes, né? Entrando em contato aí com diversos agentes do setor, então tanto transportadoras, quanto embarcadores, quanto cooperativas, né? No caso do açúcar aí, usinas de fertilizantes aí, empresas misturadoras e por aí vai. Né? São 400 informantes no país inteiro, é isso? Hoje a gente tem uma base de aproximadamente 400 informantes aí. Com o passar do tempo aí, essa base tem crescido, tá? Mas hoje está girando em torno aí desses 400. E quantos pesquisadores, analistas tem lá na Exalc Log? Hoje a gente conta com aproximadamente aí, no Exalc Log como um todo, uma equipe de 50 pessoas, tá? Desde alunos da graduação ali que estão na Exalc, até estudantes aí de pós-graduação, mestrado, doutorado e outros profissionais aí diversos, tá? De diversas áreas. Você estava me explicando que o número de informações analisadas é bastante grande. São milhares de informações que são coletadas e analisadas toda semana. Sim, a gente chega a coletar aproximadamente 5.000 rotas semanais aí. Nos períodos de safra, né? Nos períodos de colheita de grãos ou nos períodos de maior movimentação dos produtos aí, a gente acaba coletando um volume ainda maior que esse. E a oscilação, quando do período de safra para as entre safras, é muito grande, né, Rodrigo? É muito grande. Dependendo das rotas e do tipo de produto que está sendo escoado. Sim, exatamente. Mas como a gente acompanha vários produtos, então, por exemplo, quando a gente está no período de safra de grãos, naturalmente a gente acaba coletando, né, uma maior quantidade de rotas aí de grãos, principalmente soja e milho aí, que são os principais produtos. Os grandes commodities de grãos do país, né? São as grandes commodities aí brasileiras, tá? Mas quando a gente está no período de entre safra de soja e milho, por exemplo no final do ano agora, a gente inicia aí uma movimentação mais intensa de fertilizantes que vem com destino aí às fazendas, né? Então, está no período de entre safra, então começa o plantio. Então, naturalmente, a gente tem uma maior movimentação de fertilizantes aí para as fazendas, tá? Então, no período que a gente acaba coletando menos rotas de grãos, a gente acaba coletando mais rotas de fertilizantes aí e por aí vai, tá? E como é a característica desse sistema de fretes de cargas agrícolas, por exemplo? Nessas entre-safras, quando assume maior protagonismo a questão dos defensivos agrícolas, não, dos fertilizantes, né? Defensivos também, imagino, mas numa escala um pouco menor. Sim, com certeza. E a diferença para os grãos. É o mesmo estrutura rodoviária? São caminhões que servem tanto a um destino, a um serviço quanto a outro, ou muda, são caminhões diferentes, são fretes diferentes? Me explica um pouco a diferença desse sistema. Em geral, Marcelo, o mesmo caminhão que carrega o grão, ele consegue carregar o fertilizantes, tá? O movimento que a gente vê, que acontece ano a ano,
é que o grão ele sai de dentro do Brasil, né? Então do interior ali com destino aos portos, né? Principalmente a soja aí, que é um produto muito exportado. E por outro lado, os fertilizantes eles são os produtos que eles são mais importados do que produzidos nacionalmente. Então é muito comum a gente observar um fluxo de veículos, por exemplo, levando soja até os portos, o caminhão é descarregado lá e quando tem um período de importação de fertilizantes, né, tem uma oferta de fertilizantes no porto, eventualmente esse veículo pode voltar para a fazenda aí carregado com os fertilizantes. Bem interessante. A gente tem alguns mapas aqui que foram preparados para estruturar a nossa conversa aqui. A gente vai começar falando sobre o açúcar. O que caracteriza esta rota logística em cima da cadeia do açúcar, Rodrigo? Certo. O açúcar ele é produzido aí pelas usinas, né? Então, grande parte das usinas se concentra no que a gente chama aí de região centro-sul. Então, os estados aí majoritariamente centro-oeste, sudeste e região sul, e a região norte e nordeste, tá? A região centro-sul, ela concentra grande parte da produção de cana-de-açúcar aí, grande parte das usinas. Então, a gente observa também um grande volume de açúcar produzido aí nessa região. Então, grande parte das usinas se concentram ali na região oeste de São Paulo, nos estados do centro-oeste. Bem no centro do Brasil, deu para observar aí com o mapa, né? Sim, é o grande foco da produção, mas a gente tem uma produção forte também no Paraná. Etanol e açúcar é o preço dos produtos. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve o etanol muito competitivo no mercado interno. Então, grande parte das usinas destinou a maioria da cana para a produção do etanol. Esse ano, por outro lado, a gente teve, com a pandemia, aí, né, esse foi um dos impactos, aí, um aumento da taxa de câmbio, né, então a gente teve uma desvalorização do real frente ao dólar. Isso tornou o açúcar muito atrativo para as usinas aí comercializarem no mercado externo, tá? Sem contar com mais que o etanol. Mais que o etanol, sem contar que também um impacto da pandemia nisso, né? São as medidas de isolamento social. Então, as pessoas ficando mais em casa aí, teve uma redução na demanda pelo etanol. Então, naturalmente aí, né, por conta dessa baixa demanda, as usinas migraram aí para o açúcar, que tem muito comércio no exterior. Então, com essa taxa de câmbio mais alta aí, as exportações aumentaram bastante frente ao ano passado. Né? É possível de mencionar isso? Você tem números específicos sobre isso? Como essa mudança aí de perfil nessa cadeia de valor afetou o frete? As exportações, elas aumentaram aí, quando a gente compara, né, o 2020 com 2019, mais de 50% aí. Então, é um crescimento bem expressivo, né? Se eu não me engano, chegando até quase 60% ali aproximadamente. E o que acontece quando as usinas no começo do ano, né, até janeiro ali, antes de começar o isolamento social, cair muita demanda pelo etanol e o dólar não ter subido tanto, elas estavam preparadas aí para uma safra bem alcooleira, né, que é quando a gente destina a maior parte da cana à produção do etanol. E com essa mudança aí, né, com essa mudança no cenário, houve uma maior produção de açúcar e uma maior necessidade de levar o açúcar aos portos, né, com destaque para Santos e Paranaguá, principalmente Santos. E com essa maior demanda por veículos, né, o que influencia muito o preço do frete é a demanda por veículos. Então, quando tem uma região muito açúcar para ser escoado para o porto, naturalmente precisa de uma quantidade maior de caminhoneiros. Isso faz com que o frete seja reajustado positivamente aí para atrair um maior número de veículos aí para aquela região,
e assim levar o açúcar para os portos. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora de grãos, né? As duas grandes estrelas aí do agro nacional são a soja e o milho. O Brasil já superou os Estados Unidos e já é o maior produtor e exportador mundial de soja. Porém, quem mais cresce hoje no agro nacional é o milho. Por conta da sua escala, por conta do valor agregado dessa commodity, há um interesse muito grande para o milho. Pode comentar um pouco em geral essa questão de grãos? Agora, com o grão, entra aí o arco norte do Brasil e também o município de Itaiatuba, né? No porto de Miritituba lá, que é um entreposto aí para essa rota de grãos bastante importante, porque a produção de grãos no Brasil ela já não é tão concentrada só nesse centro-sul do Brasil, mas começa a ganhar muito corpo, especialmente com a região do Mato Piba e outros aí. E aí a questão do frete ela amplia bastante essa malha logística, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Há muito tempo atrás, né, a gente tinha um destaque muito forte para a região sul do Brasil na produção de grãos, mas isso há muito tempo atrás. E a região centro-oeste, né, e o que a gente chama aí do Mato Piba, nos últimos anos apresentou um crescimento muito considerável aí nessa produção. Isso fez com que houvesse a necessidade de surgir novas alternativas para fazer esse escoamento. Tá? Então, antigamente o porto mais utilizado ali era o Porto de Santos, né? E hoje ainda continua sendo, mas o volume escoado pelo Porto de Santos cresceu menos em termos percentuais aí, em comparação com o Arco Norte, né? O Arco Norte, ele teve a sua operação iniciada ali a partir de 2013, né, se eu não me engano, e desde lá o volume tem crescido exponencialmente aí e tem se mostrado um corredor logístico muito importante aí para grãos. A gente já consegue acompanhar aí no mapa a cidade de Itaituba, onde fica o porto de Miritituba, e essa produção pela BR-163 acaba alcançando aí o ramal do Amazonas e um escoamento muito competitivo em direção ao Canal do Panamá, né? Porque o escoamento por baixo, por Santos ou Paranaguá, aumenta em mais de 2.000 quilômetros esse trajeto só pelas ferrovias que andam nesse trecho, nessa rota aí, né? E também todo o percurso até chegar ao porto do Canal do Panamá para atravessar lá para o Pacífico com quase 15 dias a mais do que aquela carga que acaba saindo por Miritituba. Como isso tem refletido no frete aí ou nesse sistema logístico aí? Vocês têm estudos nesse sentido? Sim, a gente tem uma série de estudos aí. Então, né, pelo acompanhamento do Cifreca aí, a gente observou e acompanhou o crescimento dessa região e, de fato, né, em termos de transporte marítimo, aí, é um corredor bastante competitivo e também é um corredor bem próximo ali ao Mato Grosso e o Mato Piba, né? Então, são áreas aí que a produção cresceu bastante. E Itaituba, especificamente, né, ele é um terminal hidroviário ali que ele conecta aí, né, através de uma hidrovia os portos de Belém, Barcarena e o Porto de Santana ali no Amapá, que começou a crescer bastante aqui nos últimos tempos, tá? E isso ele tem se mostrado uma alternativa bem viável aí para o escoamento de grãos. O que aconteceu, o que a gente observou, né, até recentemente, né, isso no final de 2018, foi um acontecimento importante aí para a competitividade desse corredor, que foi a pavimentação da BR-163. Então, até a pavimentação, o que a gente observava ali, né, por conta da própria condição da via, é que o frete ele era bem alto aí em comparação com alguns corredores, né, porque precisava remunerar melhor o transporte ali para o motorista fazer aquela rota, né. Então, quando a pavimentação ainda não estava concluída, por exemplo, se chovesse, o caminhão já não conseguia trafegar, então tinha um risco grande ali, né, para a logística. E com essa pavimentação, aumentou bastante a eficiência da rota, né, tanto em termos de tempo, né, quanto em consumo de combustível. Isso barateou o frete e com o passar dos anos aí, nesses últimos anos a gente viu o volume crescer ainda mais por Itaituba e a tendência, né, é que se cresça ainda mais
nos próximos anos, né, a gente está vendo uma série de investimentos portuários ali no terminal e também nos portos ali do que a gente chama do Arco Norte, né, não só os portos do Pará, do Amapá, como no Porto de São Luís ali, que também tem se mostrado um bom escoamento de grãos ali do Matopiba, mas o Itaituba ali tem sido um corredor importante para o escoamento, principalmente da produção do Mato Grosso, tá? Bom, a gente tem também aí uma tabela, né, um gráfico com as rotas de Sorriso, Rondonópolis, ambas aí no estado do Mato Grosso, e Sorriso e Itaituba, que é onde fica o porto de Miritituba. A gente vê aí uma oscilação bem grande. Qual é a perspectiva dessas rotas aí que vocês analisam, Rodrigo? Marcelo, a oscilação ela acontece por conta da demanda por veículos ali na região do Mato Grosso, né? Especificamente para essas rotas. Então, quando a gente chega no período de colheita da safra, a gente tem uma grande necessidade de veículos ali para retirar o produto das lavouras, né? Que ele segue com destino aí a armazéns ou até mesmo com destino aos portos direto, tá? Passado o período de colheita, a gente tem aí o início do aquecimento das exportações, né? Então, por exemplo, a soja no Mato Grosso ela é colhida ali em fevereiro e março, e as exportações são intensas ali em abril, né? Em maio, né? Até esse ano a gente viu exportações bem aquecidas em maio também. E isso traz, né, uma maior demanda por veículos, e isso faz com que o frete aumente aí, né? Os embarcadores paguem um maior preço aí para atrair os caminhoneiros para a região. Quando a gente chega no período de entre safra, né? Então, frete de grão especificamente, a gente colhe a soja no primeiro semestre, chega o período de entre safra, né? O período do plantio do milho ali, e no segundo semestre a gente tem o período de colheita do milho. Então, o mesmo movimento acontece aí para os preços do milho. Especificamente para as duas rotas, o que a gente tem observado aí é a marcação dessa sazonalidade, né? Então, de acordo com a colheita das safras aí, mas a gente tem observado que com os investimentos na infraestrutura, né? O frete aí tem se tornado cada vez mais competitivo, né? Frente a outros corredores aí. Então, a gente observou uma redução de preços aí no que a gente vinha vendo aí nos últimos anos, tá? Bom, mesmo assim, a demanda foi tão expressiva, né, especialmente por causa das exportações, que os preços acabaram se sustentando num patamar ainda elevado. Qual é a tendência para os próximos anos? Até porque algumas commodities, especialmente milho e soja, já têm safras vendidas até 2022, né? Então, assim, é muito possível que esses preços se mantenham, Rodrigo? Sim, a gente acredita que sim. Com os investimentos, né, com a melhoria viária aí, a gente tende a ter uma maior eficiência do veículo ali na rota, né, investimento portuário, então o caminhão fica menos tempo lá no porto para descarregar. A gente tende a ter uma maior competitividade dessas rotas aí, frente aos outros corredores nos próximos anos, mas a gente espera aí que, né, com o aumento da produção e com o aumento das exportações, né, o Brasil tem cada vez mais configurado como um grande player aí no mercado mundial, a gente continue tendo essa demanda bem aquecida por veículos aí, e os fretes devem se manter aí nesses patamares, né? Então, com os investimentos, eventualmente pode ser que traga uma maior competitividade, pode ser que o preço do frete se torne um pouco mais atrativos aí para os embarcadores, mas a tendência é que o preço continue marcado nessa sazonalidade, e que caso haja, né, um eventual aumento de carga aí, de demanda por carga, esse frete pode aumentar aí, dependendo aí das exportações, dependendo do ritmo da colheita, né? Esse ano aqui, a região sul do país foi castigada, a gente pode chamar assim, por conta de uma estiagem muito dura, não prevista anteriormente. E isso afetou o movimento de fretes ali na região sul do Brasil, porque no final também ali no Rio Grande do Sul, o Porto do Rio Grande é um canal importantíssimo de escoamento, de facilidade para aquela região produtora de grãos também significativo, né? Sim, os principais estados produtores aí da região sul são o Paraná e o Rio Grande do Sul, né, em termos de volume de produção de soja e milho. E o que a gente viu foi de fato essa redução na produção, mas a gente viu que as exportações continuaram bem aquecidas ali nesses corredores, né? Então,
por ter uma produção menor no período da colheita, a gente acaba tendo uma menor demanda por veículos dentro das lavouras aí. Então, isso eventualmente não pressionou tanto o preço do frete quanto poderia pressionar, né? Caso a produção viesse como esperado. Agora, um movimento bem interessante que a gente vê, né? Com destino aos estados do Sul, né? No segundo semestre, os estados do Sul, eles focam a produção, os agricultores, nas culturas de inverno, né? Então, o arroz, a aveia e por aí vai. E só o Paraná produz milho, né? O milho segunda safra, que a gente chama. Como a gente teve uma menor produção de milho no Paraná esse ano aí e uma menor produção de milho no Rio Grande do Sul, a gente viu, em comparação com os anos anteriores, um maior fluxo do milho vindo do Centro-Oeste para esses estados, tá? Então, a gente viu um movimento de veículos mais forte que os anos anteriores aí nesse fluxo. Não queria deixar de dar uma palavrinha sobre o arroz, que você mencionou. Sumiu um protagonismo grande porque o preço disparou. E teve alguma influência nesse sentido dessa estiagem ou de substituição de uma cultura por outra? Não houve tempo para fazer isso? Esse sistema de fretes conseguiu identificar alguma movimentação específica com relação ao arroz? A gente acompanha também as movimentações de arroz, tá? O arroz, por ele não ter uma produção tão volumosa assim quanto soja e o milho, ele acaba não pressionando tanto os preços dos fretes quanto esses dois produtos aí, né? Então, a gente observou um movimento bem semelhante aí em termos de transporte do que a gente vinha acompanhando aí nos anos anteriores, tá? Tá. Eu queria voltar a falar ali da região centro-oeste e o arco norte. Você já mencionou a questão da pavimentação da BR-163, que mudou bastante o panorama do frete, mas tem aí outro projeto que também promete mudar bastante, que é a Ferrogrão. O transporte de carga agrícola por caminhão, ele é a grande solução que o país teve aí nas últimas décadas, mas a alternativa de ferrovias volta a ter algum tipo de importância, porque o governo tem desenvolvido projetos nesse sentido, e especialmente a Ferrogrão, em paralelo ali à BR-163, promete ainda avançar ainda mais nessa região como alternativa de escoamento que vai ser muito competitiva, porque a ferrovia para transporte de longa distância e volumes altos, ele é muito mais competitivo, né, Rodrigo? Sim, de fato, né, para as rotas mais longas aí, a ferrovia tem se tornado bem competitiva aí. Um exemplo que a gente viu acontecer aí é a ferrovia que liga Rondonópolis até o Porto Santos, né? Então, uma ferrovia que veio ali para escoar a produção crescente do Mato Grosso ali, né, dentre outros produtos ali, escoar grande parte da produção de soja e milho ali do Mato Grosso. E a Ferrogrão também promete ser um bom escoador desses produtos aí, mas com destino ao Arco Norte, né? Então, principalmente ao porto ali de Itaituba, né, o terminal hidroviário de Itaituba. Então, sim, ela é um projeto mais de médio e longo prazo aí, né? Então, a pavimentação da BR-163 teve uma conclusão mais rápida aí, até por demanda de infraestrutura, demanda de obras. Então, só essa pavimentação já tornou o corredor bem competitivo e com a chegada aí da Ferrogrão, deve tornar esse corredor ainda mais competitivo nos próximos anos, dada a estimativa de produção crescente que a gente tem ali no Mato Grosso e no Mato Piba ali, tá? Vocês têm algum estudo de impacto nos preços aí de uma chegada da Ferrogrão, que é um projeto de longo prazo, né? Vai demorar pelo menos 10 anos aí para terminar a obra toda de construção desse ramal ou dessa rota aí, né, em paralelo à BR-163. Sim, o que geralmente acontece quando a gente tem uma ferrovia, né, em algum lugar, então, tomando como exemplo o que aconteceu na rota Rondonópolis-Santos, tá? O frete ferroviário, então, quando a gente pega o frete rodoviário aí com destino aos portos, ele tende a ter um maior pico, né? A diferença dele do pico para o vale tem de ser maior do que um frete ferroviário. As ferrovias, geralmente, elas têm uma demanda, os contratos são feitos com os embarcadores previamente aí, então o volume que vai ser embarcado na ferrovia ele já é grande parte pré-acordado aí com os embarcadores. Então ela acaba tornando uma frota, né?
para fazer esse transporte para o terminal mais cativo. Então, existe sim a sazonalidade, né? Então, nos picos de colheita, eventualmente, alguns veículos vão para as fazendas, né? Acaba faltando um pouco de caminhões para fazer essas rotas e o frete, naturalmente, sobe um pouco. Mas isso tende aí a tornar a sazonalidade, né? Então, a diferença entre o pico e o vale um pouco menor aí. Claro, também depende muito da distância aí, né? Então, o terminal, ele deve estar localizado ali em Sinop, né? Então, provavelmente é um frete mais competitivo levar de caminhão para Sinop e depois de ferrovia ali para Itaituba. Muito bem. A gente tem aí também a chegada da FIOL e da FICO, né? São também ferrovias que vão ajudar bastante, porque vão estar interligando ali Sinop, Lucas do Rio Verde, enfim, uma região hoje muito significativa de hubs logísticos aí para o agro brasileiro. Queria agradecer ao Rodrigo de Moraes Santos, analista de mercado da Exalc-Log, pela participação aqui no programa Novos Caminhos. Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço, Marcelo, é um prazer aí estar contribuindo, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Fica o convite aqui para você voltar outras vezes e trazer outras informações. O programa Novos Caminhos pelo AgroMais fica por aqui. Até o próximo encontro na semana que vem. Até lá.